Olá, pessoal, esse é o podcast Talk Bicho, eu sou Charles Santos e estou aqui com meu amigo Herbert Barbosa. Diga aí, Herbert, seja bem-vindo ao podcast. Olá, pessoal, obrigado, meu amigo Charles Santos, pela oportunidade de estarmos juntos nesse momento, aqui no podcast Talk Mission. É uma alegria poder estar nesse momento com vocês e vamos juntos para mais um bate-papo aqui nesse episódio. Ok, gente, o podcast Talk Mission é uma mesa redonda sobre temas relacionados à obra missionária, teologia e espiritualidade de uma forma leve, relevante e intencional. Sente-se conosco nessa mesa, hoje eu estou com Herbert Barbosa, nos outros episódios teremos aqui também outras pessoas para contribuírem, pois a nossa missão é falar e pensar a vida sob a ótica da missão de Deus na história. E hoje nós vamos falar sobre teologia da missão integral, contribuições versus distorções, é o nosso episódio 1 aqui do Talk Mission, e nós vamos pensar um pouquinho essa temática que para alguns já está vencida, para outros ela continua causando barulho e balbúrdias aí nas redes sociais, aí na grande rede, a internet, e também nos guetos cristãos evangélicos latino-americanos, principalmente. Então, vamos lá. Herbert, eu queria começar esse pensamento e também já pedir para você que está recebendo esse vídeo, esse conteúdo, antes de colocar aqui o tópico e a temática, não esquecer de curtir, pois cada curtida sua, o YouTube recomenda o vídeo para mais 5 pessoas. Não esquecer de se inscrever no canal do podcast aí no YouTube. E não se esquecer também de clicar no sininho de notificação, porque cada semana, às 10 horas da manhã, na terça-feira, você receberá vídeo novo aí do podcast no canal, no YouTube e também nas outras redes, como Spotify. Então, não esqueça de fazer e dar essa moral, fazer isso e dar essa moral para nós. Deixe seus comentários, perguntas na descrição do vídeo. E se você desejar também ser um apoiador desse podcast, você pode procurar aí na descrição do vídeo a chave Pix e contribuir para que possamos continuar produzindo teologia missional para a glória de Deus aqui na grande rede. Ok, vamos lá e vamos pensar nessa temática proposta, o que é missão integral, Herbert, qual a sua origem e a influência da chamada teologia da libertação na TMI. É um tema polêmico, eu queria ouvir o Herbert, nós vamos aqui trocar ideias sobre isso. Maravilha, professor Charles. Você que está nos acompanhando aí, esse tema ele é um tema muito relevante para a missão, porque tem impactos positivos e tem impactos negativos também na missão, e como o professor Charles já colocou aqui, gera uma série de reflexões. Quando a gente fala de missão integral, nós estamos falando de maneira objetiva de uma missão que tem a predisposição de buscar olhar para o homem sobre vários aspectos na sua integralidade. É tanto que um dos slogans da missão integral é o evangelho todo para o homem todo. Ou seja, nós falamos do movimento missionário que busca olhar de maneira positiva para essa questão. A grande pergunta é quando nós tratamos sobre, a grande questão é quando nós tratamos sobre a origem. Qual que é a origem da missão integral? Nós temos alguns referenciais latino-americanos da missão integral, nós temos alguns movimentos internacionais para que a missão integral ela chegue com essa nomenclatura aqui no Brasil, né? E promova uma série de mudanças na perspectiva missionária, tá? E, nesse sentido, quando nós falamos da origem da missão integral, nós temos 2 referenciais ali, o Samuel Escobar, o René Padilha, eles trabalham, e também o Gutierrez, eles trabalham uma realidade, eles dizem que a missão integral, ela surge de uma preocupação baseada na teologia da reforma protestante, tá? No entanto, ela vai se desenvolvendo e ela bebe muito do bojo do pietismo, aquela escola de transformação espiritual, da letargia espiritual na qual a igreja luterana alemã passava.
uma propositura de tirar a igreja de uma percepção de doutrinas internas dentro da igreja para uma questão mais prática, de olhar a realidade social do indivíduo. Então, quando a gente pega esses referenciais e eles dizem que a missão integral ela tem um início na Reforma Protestante, bebe da escola pietista, e aí eu olho o René Padilha e Samuel Escobar dizendo que eles estão muito mais fundamentados no movimento pietista do que no movimento de reforma protestante, nós vamos perceber o movimento que a missão integral faz posterior ao que nós conhecemos como Concílio Vaticano II. E o que é que isso ocorre? Nós temos um movimento teológico, um olhar teológico espiritual da Igreja Católica Apostólica Romana para a realidade social, na qual ela vinha perdendo muito terreno para muita igreja reformada, e ela busca uma forma de se solidificar e de se envolver na cultura de maneira mais significativa. Eu estou trabalhando aqui de pontos muito objetivos e demarcando espaços para que a gente possa entender melhor a missão integral. Então, a teologia da missão integral, que tem alguns reflexos, segundo alguns críticos, da teologia da libertação, depois do Concílio Vaticano II, é a forma de olhar a missão no contexto da América do Sul, daquilo que vinha sendo feito posteriormente ao Concílio Vaticano II, só que um olhar evangélico, olhando o alcance do necessitado, das pessoas marginalizadas, entendendo que um lado positivo era uma maneira de levar um evangelho para as pessoas, focando também na ação social e no resgate de uma classe que era dominada, no caso os pobres, sendo dominado por um poderio estatal capitalista. Então, nesse contexto, a missão integral ela é um equilíbrio das classes sociais também, porque ela está preocupada com todas as áreas da vida do indivíduo, não apenas a sua espiritualidade, mas também a sua classe social. O que eu já deixo como deixa aqui para a gente refletir posteriormente, que o grande problema é a linha tênue da atenção do indivíduo na sua integralidade e reduzir o evangelho apenas a uma perspectiva de retenção social e não retenção espiritual. O que faz, portanto, que os aderentes da teologia da missão integral no Brasil, onde nós temos vários nomes que nós poderíamos citar aqui, pastor presbiteriano Antônio Carlos Costa, né? Nós temos o Ed Rebekiewicz, né? Estou falando de nome, proponentes mais conhecidos no Brasil, Ariovaldo Ramos, né? E alguns outros nomes, obviamente, o Carlinhos, o Carlos Queiroz, né? Há uma série de nomes no Brasil que foram a referência desse movimento nas décadas passadas e que promoveu uma série de mudanças na forma de se evangelizar no Brasil. Por um lado positivo, ou seja, olhando para o indivíduo na sua integralidade, por um outro lado, confundindo a redenção espiritual com um olhar apenas de uma redenção social. Então, em poucas palavras, de maneira objetiva, demarcando um pouco aqui, eu costumo perceber que essa é a missão integral, é a sua origem, tá? Como uma resposta na América Latina, a forma de fazer missões na América Latina. Há vários conselhos, obviamente a gente ainda vai tocar nisso daqui, e a influência da teologia da libertação na teologia da missão integral é que é praticamente a mesma roupagem, só muda o ambiente em que ela está sendo desenvolvida. Um é um ambiente católico, outro apostólico romano em suas dissidências, e outro é o ambiente protestante, né? Porque muitas das igrejas que vão aderir de maneira muito efetiva ao movimento de missão integral, ou a teologia da missão integral, ou a teologia para uma missão integral, ou a missão na íntegra, né? Tem várias nomenclaturas. Então, muitas das igrejas que vão aderir a isso são mais igrejas emergentes, não tanto as igrejas históricas e tradicionais no Brasil. Depois, as igrejas históricas com os referenciais que vão subscrever a missão integral, porque quando ela surge de uma maneira bastante positiva. Eu não quero tomar todo o tempo, viu, Charles? Mas é um assunto vai puxando o outro, né? Então, quando surge, vem para o Brasil,
inicialmente é até positivo, mas posteriormente a gente começa a perceber que as ações elas vão misturando muitas vezes linguagens e valores de uma categoria filosófica e sociológica, aí já partindo um pouco da crítica marxista, tá? E isso acaba confundindo as pessoas, gerando consequências um tanto distantes daquela realidade da teologia e da missiologia que nós tanto almejávamos quando nós olhamos para um indivíduo e dizemos: não adianta apenas cuidar da sua espiritualidade sem cuidar do restante da sua vida, das suas emoções, cuidar da fome. Então, por isso, vocês vão ver muito essa ideia de um povo que trabalha com a missão integral, ou trabalhou de maneira muito mais significativa, como um povo muito ativo, muito militante nesse contexto. Então, Charles, é isso, inicialmente, e aí a gente vai trocando essa ideia, batendo esse papo e construindo, né? Eu acho que para a gente iniciar esse pano de fundo aqui, que você vai, de maneira brilhante, também complementar aqui, a ideia da reforma, a ideia do movimento pietista e os diversos movimentos de avivamento, né, que vem na história missionária, até chegar no Brasil. Ok, o Herbert foi lá no ponto, digamos assim, embrionário, né, da origem da PMI. Ela desemboca em solo latino-americano, ela ganha força no final dos anos 60, começo dos anos 70, e alguns teólogos ortodoxos, eles conseguem dar a ideia de que a influência da teologia da libertação ela não é tão precisa assim na TMI. Eles vão colocar que a TMI ela bebe mais do materialismo histórico do que necessariamente na teologia da libertação. Eu tenho uma opinião divergente desses teólogos, apesar de respeitar a opinião deles. Eu acredito que ela bebe um pouco no materialismo histórico, bebe bastante, mas ela também bebe bastante, porque ela nasce praticamente depois do Concílio do Vaticano II, e aí algumas décadas depois, no século XX, ela nasce praticamente ali em solo, em paralelo com a teologia da libertação. Então, o viés ideológico, filosófico, bebe na questão do materialismo, que flerta e que tem a sua ramificação e seus tentáculos na questão do próprio marxismo cultural, e aí a gente começa a ter aquele problema da junção da teologia, da missão, com algumas preocupações que são honestas e legítimas, como cuidar do oprimido, como cuidar do desfavorecido, mas que elas acabam também desembocando num reducionismo missiológico e teológico, que vamos falar mais à frente. E aí entra num segundo ponto aqui também que podemos abordar, né? Quais os erros e acertos? É claro que seria muito amplo aqui, a gente teria que fazer um podcast de 5 horas aqui. Eu estou em Moçambique, seria um culto moçambicano. Então, se você fosse abordar toda a questão de uma forma mais profunda, mais, digamos assim, trazer tudo o que o tema exige. Mas a gente aqui está fazendo uma abordagem para um formato aqui de mídia, no qual a gente vai trazer um panorama. Então, quais os erros e acertos, Herbert, na sua ótica? Porque eu entendo que, apesar de não trazer para a minha abordagem a visão da TMI como uma abordagem assertiva, do ponto de vista ortodoxo, teologicamente falando, eu consigo enxergar também em alguns movimentos da TMI contribuições, acertos, né? E depois eu vou falar sobre isso, mas eu queria te ouvir. Maravilha, professor Charles. Chamando professor pela amizade e consideração e respeito que eu sempre tenho por você. Do ponto de vista pragmático, a teologia da missão integral ela tem acertos, né? Eu prefiro começar pelos acertos e terminar pelos erros, né? É óbvio que, sendo muito honesto com quem nos assiste aqui, e mais uma vez agradecendo a sua participação, a honra que você nos dá de estar aqui conosco, a teologia da missão integral ela tem um acerto quando ela se preocupa em olhar o ser humano de acordo com as suas necessidades presentes, bem como você falou, ela bebe lá no materialismo histórico,
ela bebe de uma fonte existencialista também. A percepção espiritual, ela deve requerer isso. Nós temos que olhar para a realidade do nosso tempo e procurar dar uma resposta. Então, quanto à teologia da missão integral, ainda que com fundamentos equivocados, a meu ver, ela olha para a necessidade do oprimido, ela busca trazer uma resposta. A resposta nem sempre é assertiva, ou ela começa assertiva, mas quando ela inclui uma atenção social, uma atenção integral do ser humano, ela diz respeito a olhar para aquilo que o Evangelho nos convida a olhar, que é para olhar para o homem em todas as suas dimensões. Então, eu enxergaria isso como um acerto. Outra coisa que eu enxergo como um acerto é a tentativa dela de promover um resgate ou uma reparação no ponto de vista da aplicação da redenção. Ela tem uma redenção espiritual, mas eles entendem que isso tem que ser, de certa maneira, transformado também numa perspectiva de redenção social. E aí, quando eu olho, por exemplo, o texto da mulher samaritana, eu percebo que Jesus, ele primeiro resolve o problema espiritual daquela mulher. Jesus resolve o problema doxológico, da adoração da mulher, onde ela deveria adorar. E Jesus restaura ela socialmente também, era uma mulher marginalizada. Então, com a transformação espiritual, vem uma transformação social. Percebo isso. Agora, eu vou para os erros, tá? Se a gente for elencar aqui, como você bem colocou, a gente passa muito tempo falando sobre os erros. Herbert, não teria outros acertos? Poderíamos até enxergar uma ou outra questão mais pragmática na qual nós poderíamos acertar. Mas eu quero tratar os erros. Onde é que eu vejo os erros? O primeiro erro da missão integral, na minha percepção, é promover uma leitura, uma interpretação bíblica a partir de um viés sociológico, né? Uma hermenêutica sociológica. Você olha lá para a leitura bíblica que eles fazem e, na ampla maioria dos casos, eles olham de maneira muito mais volumosa a ideia social. Analisando como, não que você deva desprezar uma exegese cultural, mas eles olham a hermenêutica do contexto sem olhar primeiramente a exegese, o que o texto bíblico está falando. Eu acho que esse é um grande erro da teologia da missão integral. Segundo erro da missão integral que está atrelado aqui é a utilização de categóricos filosóficos marxistas ou sociais, materialistas. Nós não precisamos disso, a Escritura já traz uma linguagem para nós, nós não precisamos tomar termos emprestados e nem categorias. Terceiro aspecto aqui é confundir a redenção espiritual com uma redenção social. Como eu citei algumas referências, o Ariovaldo Ramos, em um dos seus vídeos mais antigos, fazendo análise de Corinto, ele fala que a proposta da redenção é, naquele contexto, redimir socialmente. E aí, gente, é onde mora o problema. A primeira redenção e a primeira preocupação bíblica é uma redenção espiritual. A Bíblia não se preocupa, em primeiro lugar, com a redenção social. Tá? E, em quarto e último, que é, para mim, um dos pontos que eles estão interligados aqui, e achar que Deus ama mais o oprimido do que o opressor. Uhum. Né? Deus, ele ama o opressor e o oprimido. Deus ama o rico e ama o pobre. Deus não tem predileção por classe social. E nem todo rico é um opressor. Justamente, mas é porque na linguagem... É porque na linguagem classista social, eles reduzem a redenção a uma luta de classe. O negócio é tão complicado, professor Charles, que eles... o Grant Osborne, no livro A Espiral Hermenêutica, ele traz uma questão quando ele diz assim, sobre a interpretação que eles fazem naquele momento em que Josué ele está pronto para conquistar Canaã. Eles dizem que aquilo não foi um evento sobrenatural de uma demanda espiritual, primeiramente, mas foi uma revolução dentro dos cananeus, ali que
fizeram uma revolução e os muros caem, né? E aí é um dos artigos que ele traz dentro do livro. O perigo de se utilizar a sociologia como uma lente de interpretação bíblica, né? Então, nem todo rico é opressor, Deus salva ricos também, porque todo mundo é encerrado no pecado. A Bíblia bota todo mundo debaixo da linha do pecado. Então, e sobretudo, desculpa me alongar na resposta, tá? Mas, sobretudo, que eu trabalho com, você também, com missão urbana. Então, dentro desse contexto, o que é que a gente faria com a missão urbana se ela é desenvolvida dentro da cidade, onde as pessoas, naturalmente, muitas vezes, têm uma classe social média ou alta? Esse povo não é público, não é alvo do amor de Deus, seriam somente os marginalizados que seriam alvo do amor de Deus. Eu não consigo enxergar a base bíblica para isso. É óbvio que você vai enxergar que Deus nos convida a estar do lado daqueles que são mais frágeis. Isso é uma coisa. Deus não se alegra com a injustiça. Mas não é só o pobre, não é só o oprimido que passa pelo processo de sofrer injustiça. Tá? Então, é muito interessante a gente refletir sobre isso. Então, eu acho que esse é o maior problema. De achar que Deus tem predileção pelo pobre, pelo oprimido, e que Deus não ama o opressor. E a gente percebe Deus transformando e convertendo pessoas de todas as classes, inclusive políticos no Novo Testamento. Sim. Eu colocaria aí, acho como algo central, e foi bem citado por ti aí, acho que elencando aí 4 ou 5 questões aí sobre erros e acertos. Eu acredito que a TMI ela trouxe uma preocupação legítima, eu colocaria isso como acerto. A preocupação da igreja com a questão dos oprimidos sociais, a questão de como a igreja pode desenvolver o seu papel social. Só que onde eles beberam para tentar fazer essa leitura e fazer esse apuramento das escrituras, eles beberam em uma matriz interpretativa, em uma lente, fizeram isso com lentes erradas, como você já falou. Então, isso é um ponto, porque muita igreja com burguês, com gente que toma decisões debaixo de ar-condicionado e que quer falar de evangelismo e missões de uma forma muito desprovida de praxe, né? Muita ortodoxia, o discurso ele exala a ortodoxia, mas na ortopraxia as comunidades e ali o contexto liderado por essas lideranças buscando realmente uma visão de a igreja está enclausurada dentro dos seus templos mesmo. Então, pouca falação sobre Cristo e muita falação sobre Cristo, melhor dizendo, e pouca evangelização e prática de evangelização mesmo. Então, eles trouxeram uma preocupação legítima, é algo positivo. O algo negativo é a forma como eles fizeram isso, e também o reducionismo que isso levou também, ao ponto de eu ouvir alguns proponentes da TMI, assim que ela surgiu, levantar a seguinte bandeira: não, pregue o evangelho, nós vamos entrar nesse ponto aqui mais à frente, mas pregue o evangelho, se preciso for, use palavras. A missão evangélica não é querigmática, se a ação missiológica não é querigmática. O que a gente está fazendo com essa ação missiológica? E, como disse São Francisco de Assis, o detalhe é que não existe nenhum registro histórico de que Francisco de Assis disse essa frase, e ele morreu pregando o evangelho no norte da África, martirizado por muçulmanos. Então, a ideia de você tentar falar assim, não, o fazer é o melhor do que o dizer, a Bíblia em nenhum momento apoia essa cosmovisão. A Bíblia apoia a ideia de que precisamos fazer e precisamos falar para a glória de Deus. Essas ações não estão divorciadas. Então, entre os muitos equívocos, erros que eu poderia citar, uma lista longa aqui, você já foi feliz no que falou, talvez esses aspectos assim chamem bastante atenção. Vamos lá. Qual o papel da igreja na ação social? Então, eles levantaram uma questão legítima, que foi a preocupação social, mas isso outros movimentos cristãos na história também levantaram essa bandeira, inclusive a Reforma Protestante, e os movimentos que eclodiram da Reforma, né, posteriormente falando, tiveram preocupações de fomentar a escritura na praça pública,
né, de a proclamação, a ordem querigmática, a ordem redentiva em várias esferas da sociedade. Isso aí não é algo peculiar da TMI, mas se levantou de forma legítima a pergunta: qual o papel da igreja na ação social? Inclusive, o livro que eu vou citar aqui como dica, lá no final nós vamos dar uma dica de literatura, ele tem a ver com essa temática. O que você consegue enxergar de forma prática para trazer uma resposta? Porque nós vemos igrejas que fazem militância em uma área da sociedade, acha que está fazendo algo que está cumprindo o papel redentivo dentro da esfera da ação social. Nós podemos perceber isso aí no reducionismo político, no processo eleitoral no Brasil e na polarização, em que muitas alas da igreja acabaram realmente buscando ali uma espécie de redenção e messianismo à la Zelotes, né? E isso acabou, ao meu ver, na minha visão, trazendo um testemunho negativo para várias alas da igreja. Mas diga aí, Herbert, o que você consegue enxergar e pontuar sobre esse ponto, sobre esse aspecto? Essas perguntas todas, só lembrando para vocês da proposta objetiva do nosso bate-papo aqui no podcast, né? Porque são perguntas que demandaria, como você bem colocou no início, a gente passar 5, 10 horas falando sobre esses assuntos, porque eles são muito extensos. Nós não vamos esgotar o assunto, obviamente, mas o papel da igreja na ação social, ele é crucial, tá? Eu penso que um grande problema de muitas igrejas, e aí nos dois polos, né, as igrejas da missão integral, as igrejas mais ortodoxas, que muitas vezes se mantêm distantes de uma participação social, é de entender a participação social de maneira equivocada, cada um a seu modo, né? Mas como você bem colocou, primeiro, o papel da igreja na ação social é necessário, tá? A igreja, ela tem que participar na sociedade entendendo a sua missão. Primeiro, a igreja não deve entender que é uma ONG, tá? Esse é o grande problema da teologia da missão integral, inclusive em alguns CADs, em alguns congressos internacionais de missões, nós chegamos a ouvir absurdos, tipo que não precisávamos mais da igreja, né? Já que nós podemos ter várias outras agências que façam a ação e cumpram socialmente a missão. Alguns chegam até o ponto de dizer que a igreja não é necessária. Por isso que eu começo essa fala dizendo que a missiologia, ela é eclesiológica. O impulso missional na Bíblia é um impulso eclesiológico também. Não existe missão que fuja da igreja local, tá? Então, nesse contexto, a igreja com um papel social, ele se envolve e tem que haver uma separação muito clara do que é ação social e do que é evangelismo. Porque muitas vezes a igreja acha que a ação social, ou que evangelismo é a prática da ação social. Ou seja, você dar uma sopa para alguém, é você fazer uma campanha de cobertor no frio em algumas cidades que assim são, e que está bom demais. Gente, não que isso não seja legítimo, não que isso não seja positivo, mas a ação social na igreja é o braço da missão. A missão ela é querigmática, mas a missão também é diaconal. A missão é de serviço. Então, o papel social da igreja é, dentro da sua possibilidade, falando de maneira mais prática, poder acolher aquelas pessoas que muitas vezes, na ideia da propositura da justiça bíblica, tá? E não justiça social necessariamente, no papel da justiça bíblica, poder promover a atenção para algumas pessoas que, infelizmente, muitas vezes são marginalizadas. Quando a gente fala isso, nós temos um cuidado social, por exemplo, na igreja primitiva. Nós temos uma igreja que cuida das mulheres que eram viúvas. Nós temos uma igreja que dá atenção para as pessoas quando precisavam participar do luto, que é o que nós chamamos também de atos de bondade, atos de caridade. Então, a igreja não pode estar distante desse aspecto. E a gente não pode perceber que a participação social é somente isso, agasalho e sopa. Como você bem colocou, Charles, na reforma protestante, a reforma ela começa por um processo de transformação educacional. O ambiente da reforma é o ambiente educacional. Então, a igreja ela tem que ser a Vox Dei, a voz de Deus, orientando o Estado e orientando todas as esferas da sociedade.
E quando nós falamos de esfera de existência, nós falamos de área social também. A igreja pesa sobre ela uma responsabilidade também do acolhimento, do cuidado, da transformação. É tanto que Paulo fala no quesito de atender os irmãos da fé, em primeiro lugar, nesse contexto, dentro da comunidade. Expandir isso naturalmente. Tiago vai falar isso de maneira muito mais clara. A sua fé precisa ser uma fé praticante, uma fé operosa. Porque não adianta de nada você dizer que tem fé e não tem obras. Né? E aí até uma temática muito forte, né, Charles? A justificação não somente pela fé, mas pelas obras também, que Tiago explica muito claro. Então, o papel social da igreja, ele é extremamente importante, mas ele não deve suplantar o papel querigmático, ou seja, eu não substituo a missão da proclamação do evangelho, porque de nada adiantará você atender os famintos sem que você atenda a sua maior necessidade, que é a fome espiritual. Então, eu estou tentando ser bem objetivo para não fugir, aquela porque... ideia de que... Pode falar. Oi, Herbert, aquela ideia que eu ia falar, desculpa interromper, aquela ideia que eu ia falar de que nós não somos salvos numa perspectiva soteriológica da Escritura por causa das boas obras que fazemos. Nós somos salvos pela fé, por causa da graça de Deus, pela fé em Cristo, e isso nos leva a boas obras. Né? A consequência, a autenticação dessa redenção, ela nos leva também a olhar com compaixão para a sociedade e suas necessidades e responder em amor, como a voz de Deus, como luz do mundo, como sal da terra, é a qualidade que a igreja tem e é a metáfora que o Novo Testamento dá para a igreja. Mas a gente percebe também no contexto veterotestamentário que a preocupação com o oprimido é algo presente dentro da formatação ali do povo israelita, ao ponto de pegar 3 categorias de pessoas, né? A questão dos órfãos, da viúva e ali dos refugiados ou dos estrangeiros que estão no meio deles, e ter ali mandamentos ou mandatos de Deus específicos para que o povo e a sociedade israelita pudesse lidar e tratar, né, com essa classe de pessoas. Então, é importante ver que existe uma narrativa na Bíblia mostrando, antes mesmo da existência da igreja, qual deveria ser a postura do povo de Deus em relação a uma ótica de redenção na sociedade ou de interação com a sociedade. Jesus estava preocupado com isso, né? Jesus chama, olha aquela multidão que lhe segue, ainda que seja pelo pão que perece. Ainda que pelo pão que perece, Jesus multiplica pão e peixe para satisfazer a fome, embora nós sabemos que a fome primordial do ser humano é a fome espiritual. A Escritura não nos convida a estarmos desatentos à realidade social à nossa volta. Uma fé que não transborda em prática de amor. Tiago, eu acho o livro de Tiago fantástico nesse sentido. Tiago diz que nada adianta a pessoa chegar com a necessidade e você dizer, vá em paz, Deus te abençoe, parafraseando o texto, né? Nada muda na vida do outro. Então, quando a gente busca falar de um tema como esse e trazer para a prática, diante daquilo que é possível, a igreja deve se envolver. Agora, há demandas sociais muito grandes que a igreja não se envolve. E aí, numa perspectiva mais neocalvinista, a gente tem que olhar para a educação, a gente tem que olhar como é que eu reclamo na miséria se eu não trabalho na origem de políticas públicas, por exemplo. Por que a igreja não influencia nesse contexto? Por que a igreja não prepara pessoas para estudar? Um podcast como esse é importante para tratar, sobretudo, da importância desse tema, porque a igreja precisa refletir assuntos como esse nos seus grupos de estudo, escola bíblica dominical, culto de jovens, adultos também, numa participação comunitária mais efetiva. Entende como você colocou a questão dos refugiados? Deus dá determinadas leis para o cuidado. Há toda uma atenção, desde Israel como a parte da igreja. O grande problema é a nossa falta de percepção sobre isso, e que muitas vezes nós temos a tendência de sermos reducionistas, né? Chato, se a gente ficar falando aqui sobre cada tema, vai passar umas 3 horas essa live, mas vamos adiante para a próxima pergunta, mas é isso, ficou claro
pelo que você colocou aqui, o que a gente comentou também, né? E essa questão social vai nos levar também uma reflexão aqui que eu penso que passa pela raiz do problema, né? Qual o valor da Bíblia na TNI? Eu conheço pessoas que flertaram, namoraram e se entregaram à TNI de corpo e alma no Brasil. Eu hoje já não estou mais no Brasil, estou em Moçambique. Aqui a gente não vê a TNI com força, mas a gente vê uma praxe missionária voltada no tirar foto para conseguir recurso. Então, as pessoas, quanto mais pobreza, assim, eu costumo dizer que pobreza e corrupção política são fontes de lucro. Alguém está lucrando com isso, eu estava até falando antes de ontem com um muçulmano aqui sobre isso. Alguém está lucrando, então não vai preocupar, o político não vai criar política pública para erradicar a pobreza ou para tratar a pobreza de uma forma mais decente, mais justa, mais igualitária e tudo. Não. Pobreza, ainda mais para países como esse aqui, pobreza é fonte de renda aqui. Traz investimento de fora e esse investimento fica nas mãos de gente poderosa, ele não desce para as camadas oprimidas. Mas, assim, quando a gente olha para a questão é as lentes como as quais as pessoas utilizam para poder fazer esse tipo de leitura, até mesmo da igreja. E aí entra a questão dos proponentes da TNI. Eu vejo alguns com um discurso até fantasiado, de certa piedade, e até acredito que algumas dessas pessoas são sinceras nas suas aspirações de justiça social e tudo, mas a leitura, como você bem pontuou lá atrás, ela não emana das escrituras. E esse é um ponto para a gente pensar aqui também. Qual a sua opinião sobre Tá, isso? eu vou dizer para você, desculpa, tentar ser mais objetivo nessa fala aqui. Eu acho que o problema, o valor da Bíblia na TNI, tem pessoas, como você falou, que é sincera e às vezes até entenderam a demanda, saiu, não se identifica mais. Mas olhando na massa, na maioria, eu percebo que o valor da Bíblia, eu entendo que é quando nós somos escravos do texto bíblico. Quem valoriza a Bíblia é subserviente a ela é prática. Ela é esses princípios hermenêuticos que nós temos. Então, quando eu digo que os proponentes da teologia da missão integral, eles são mais pró a uma exegese cultural, inclusive da hermenêutica do contexto, está em primeiro lugar do que a exegese bíblica, né? Aí, para mim, eu penso que o valor da Bíblia ele é bem diminuído, sabe? Não que a Bíblia, ela, na hora de interpretarmos, para poder aplicarmos com qualidade e contextualizarmos, não que ela não precise olhar a exegese cultural. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer o seguinte, eu estava conversando com um dos proponentes que eu já citei aqui, e ele falando sobre o Sermão da Montanha. Então, quando eu olho para o Sermão da Montanha, quando Jesus diz, bem-aventurado é aquele que perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra você, perseguirem por causa do meu nome. Tem uma forma de eu olhar para aquilo ali. Aquilo tem um preceito ético? Tem, mas tem um preceito espiritual muito mais evidente do que necessariamente a ética somente. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu analiso, eu tenho que olhar o que o texto diz, não o que a comunidade interpreta. E quando eu trago Bíblia, eu trago um valor hermenêutico. Qual é o valor da Bíblia para a TMI, na TMI? É que a hermenêutica deles está eivada de vícios, de erro teológico, porque eles estão amparados numa hermenêutica do contexto, numa exegese cultural, estudando a cultura e dando mais valor ao que a cultura apresenta como categorias de valor, como eu já falei, sociais, marxistas, filosóficas, existenciais, do que o que o próprio texto bíblico nos apresenta. Então, nesse sentido, como Paulo falou para Timóteo, pode falar. Você acha, nesse ponto aí, desculpa te interromper, mas eu quero perceber aqui, como eu dizia em Moçambique, a sua opinião. Você acha que, nesse ponto, a TMI bebeu na questão do eixo hermenêutico,
mais na questão do liberalismo teológico ou ali na neo-ortodoxia? Tem gente que não diferencia, mas, teologicamente falando, existe classificação diferente para o liberalismo e para a neo-ortodoxia. Uhum. Você acha que foi mais para a neo-ortodoxia, ela bebeu mais lá no seu eixo hermenêutico, ou ela foi direto lá no liberalismo teológico? Mas eu acho que aí a gente teria que falar assim, a resposta que ele diz dentro do direito, né? Depende. Depende de qual referente, né? Porque ele pode ser, se eu pegar um referencial, ele pode ser mais próximo do liberalismo e outro pode ser da neo-ortodoxia. Mas na minha análise, num todo, eu acho que eles bebem mais da neo-ortodoxia do que necessariamente da teologia liberal, né? Nessa Concordo contigo. nessa realidade experiencial, né? Nessa realidade do contexto, eu acho que tem muitos deles até que tem, nós podemos dizer assim, uma pegada ortodoxa, de fato, mas aquilo que você já pontuou aqui, né? De nada adianta a ortodoxia, o Dr. Mark Lloyd Jones dizia que uma igreja pode ser perfeitamente ortodoxa e perfeitamente inútil, né? Ela tem que ser ortodoxa e ortopraxa, né? E eu adicionaria hoje, como muito bem de outros teólogos, que ela tem que ser ortopática também, né? Tem que criar ambientes de comunhão. Enfim, Charles, eu acho que está mais perto da neo-ortodoxia. Então, para mim, o problema, o valor da Bíblia na TMI, para não me alongar tanto, é que ela não tem um valor que ela deveria ter, como os reformadores trabalharam ali, os solas, o sola escritura, ela deveria não apenas estar num discurso bonito, mas ele tem que ser proeminente. A partir do momento que uma confusão teológica, uma percepção hermenêutica diferente, uma interpretação esteja diferente, que me faça olhar apenas para o contexto, eu tenho que olhar primeiramente para o texto. E mais uma vez eu repito, eu ouvi de um proponente de maneira muito carinhosa, muito respeitosa, me falando isso, porque tinha feito uma imersão com alguns padres e depois teve essa percepção. E você sabe que a teologia da libertação, se ela traz mais a luz existencial e a luz do contexto do que necessariamente a exegese bíblica, né? Então eu colocaria dentro desse contexto. Para mim, está reduzido a isso. Você é um reducionista. Ok. Bom, nós já estamos chegando quase ao fim desse podcast, mas eu queria finalizar aqui essa temática. É algo muito abundante. A gente entende também que na internet existe muitos podcasts e até vídeos falando sobre a TMI. Existe muito material hoje publicado em português, porque ela emana aí do contexto latino-americano, na língua espanhola, e também no Brasil ganhou muita força e acabou também gerando muitas, digamos assim, traduções de livros para publicação no Brasil, e também autores brasileiros publicando, que é aquela febre, aquele modismo que chega em determinado período da história, num contexto de igreja, o pessoal vê como novidade e alguns acabam mergulhando de cabeça. Mas nós vamos chegar aqui ao ponto final dessa reflexão, desse podcast. É claro que tem muita gente que a gente poderia falar sobre Lausanne, porque existe uma confusão, ao meu ver, sobre Lausanne e TMI. Lausanne é um movimento, é uma coisa bem diferente do que a TMI, apesar de ter preocupações, mas quando você vai ver o que o pacto em si ele prescreveu e qual a relevância dele para a história nesse período moderno e pós-moderno da igreja, é outro contexto, é outra situação, e é um aspecto em que o pacto ele não se divorcia da questão querigmática. Na TMI, além de usar essa lente hermenêutica aí comprometida e ligada à neo-ortodoxia e esse pensamento dialético e neo-ortodoxo, nós vamos perceber também que esse assunto ele gera algumas confusões ainda dentro do cenário eclesiológico brasileiro. Mas vamos lá. A missão da igreja, por si, já sugere um engajamento de corpo e alma também nas questões sociais. Por qual razão se deu o afastamento dessas questões? Aquilo que eu falei. Muitas igrejas, ou elas são socialmente ativas demais, em algumas esferas, e acabam confundindo
ação social com missões e evangelização, e outras e abandonam ali o lado bíblico, o lado teológico, o lado da questão da análise da escritura para essas questões, e outras igrejas mergulham numa ortodoxia, muitas vezes, que leva as pessoas a uma alienação da responsabilidade social da igreja, onde os movimentos ortodoxos históricos, principalmente ali pautados naqueles que surgiram na Reforma, eles levaram os cristãos a olhar para as demandas sociais de uma forma em que a igreja pudesse ser relevante, resposta, e aí a gente tem vários exemplos na história, como a questão do neocalvinismo holandês, a questão de movimentos que vão abarcar a missão e a ação social como braços que vão levar a redenção e que vão levar aspectos redentivos para a sociedade num todo. Então, eu queria te ouvir sobre isso, Herbert, para a gente chegar a um denominador aqui panorâmico sobre essa questão de missão integral. Pois é, Charles, é isso mesmo. A missão da igreja ela deveria sempre ser entendida por uma questão integral, né? O homem todo, o evangelho todo para todo ser humano, entendeu? E nesse contexto, Charles, e pessoal que está nos assistindo, existe um processo que para mim surge no momento de uma aproximação cultural, né? Primeiro tem um eixo da dicotomia, né? Dicotomia, ou seja, a partir ali da reforma protestante, principalmente, que combate a ideia daquilo que era multifacetado, a igreja com a ideia a reforma protestante com o corandel, mostrando que é o homem todo perante a face de Deus, traz a ideia da existência por completo e necessariamente também um alcance missiológico. Quando a gente vai alcançar o ser humano, a gente tem que alcançar todas as áreas da vida do ser humano. Porém, com Tomás de Aquino, uma ideia um tanto mais tomista, separando ali natureza e graça, a ideia do que é terreno, do que é racional e do que é de fé, isso se aplica também às questões práticas, porque o atendimento a uma necessidade prática, ele distancia-se de uma percepção hermenêutica. E uma percepção hermenêutica, muitas vezes exegética, bíblica, com um olhar defeituoso, ele vai se afastar da obediência prática. Então, por isso que a gente tem muitos movimentos dentro da igreja. Então, o afastamento dessas questões se dá. Hoje você tem igrejas que não se envolvem com a cultura e, por conseguinte, não alcançam o ser humano como um todo. Quando alcança uma percepção sobre a cultura equivocada. Então, o afastamento se dá por uma má compreensão bíblica da missão. Por isso, a necessidade hoje que eu penso de refletirmos mais. Temos aí, por exemplo, agora, no alcance desse episódio estará disponível, vocês verão também, um conflito armado, né, que sempre houve conflito ali, mas um conflito armado entre Israel e Hamas, e tem a Palestina. Então, uma percepção missiológica diferente ocasiona uma guerra. Né? Uma guerra que já dura muitos anos, muitos séculos. Então, nós precisamos entender que é sempre uma distorção bíblica que faz com que as pessoas não entendam a missão corretamente. A missão, só para poder preencher, ela tem que ser querigmática em primeiro lugar. É a missão da proclamação da palavra. Eu gosto de usar essa terminologia, meu professor, o Sérgio Lira, ele tem um livro chamado Cidades para a Glória de Deus, que é um livro que eu recomendo na área de humano, e ele bebe muito da fonte de Calvino, e ele traz esse entendimento de Calvino também. A missão é querigmática. A missão ela é diaconal, é uma missão de serviço. Ela faz parte, mas debaixo do guarda-chuva do querigma, da pregação do Evangelho. A missão ela é koinônica, ela é uma missão de comunhão, e ela é uma missão martírica, de testemunho. Né? Então, há um globo ali que envolve. Existem outros aspectos da missão, e aí eu não posso fechar meus olhos e achar que a missão é só querigmática. Aí eu também tomo cuidado nessa posição, porque tem gente que acha que a igreja não precisa fazer nenhuma outra coisa, somente pregar o evangelho. A missão primordial da igreja é pregar o evangelho. Paulo diz, prega a palavra, obviamente. Agora, a pregação da palavra e o próprio evangelho nos faz ter outros cuidados sociais,
de comunhão e de serviço, baseado na própria palavra. Ok, e eu vejo algo muito pontual que muitas vezes algumas pessoas acabam esquecendo, é que eu posso ter preocupações sociais legítimas e devo, como cristão, viver esse corandé, uma vida para a glória de Deus, de forma legítima em qualquer esfera que Deus tenha me proporcionado acesso, me proporcionado a capacidade de interagir naquele contexto, sem esquecer que, dentro desse processo também, Deus vai me dar a possibilidade de participar da sua missão de forma querigmática. Então, eu posso fazer ação social para a glória de Deus sem esquecer que Deus pode abrir portas e pode oportunizar momentos onde eu não preciso deixar de ser quem eu sou, né, um cristão nascido de novo, chamado para viver intencionalmente a questão da missão de Deus no mundo, apesar de eu sempre falar que Deus não precisa de nenhum cristão e da igreja para poder expressar e revelar sua glória às nações. Ele apenas escolheu compartilhar isso como um mandamento, em primeiro lugar. Então, se a igreja não o faz, ela está em desobediência, até onde minha compreensão bíblica teológica alcança, desobediência é pecado. E também dá à igreja a oportunidade de participar com o privilégio da Missio Dei, a missão de Deus no mundo. Então, a missão é de Deus, o Deus da missão é um Deus missionário, é uma frase que a gente escuta muito no movimento Perspectivas, né? O Deus da missão é um Deus missionário, ele nos dá o privilégio de participar. E a grande maravilha que eu acho do texto de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 em diante, que mostra aquela multidão de remidos ao longo da história diante do trono do Cordeiro, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Aquele texto serve para mostrar duas coisas muito claras para mim. Primeiro, independente da minha participação ou não na missão de Deus, na justiça social, na ação social, Deus vai trazer pessoas justificadas para Ele, salvas por Ele, para viver uma eternidade diante da glória dele. Ponto. Eu participando ou não. A questão é, aquele texto também mostra que a minha omissão, ela também vai ficar explícita, ela vai ficar escancarada, seja no âmbito social. É claro que, como você falou aqui, Deus não está preocupado primariamente em responder questões efêmeras. A maior preocupação ou a maior prioridade bíblica é mostrar ao homem o destino final de todos os homens. É mostrar ao homem como a redenção em Cristo ela é algo que opera e é algo que redime. A forma como a criação é redimida e a forma como as coisas acontecem também nesses eixos efêmeros da existência humana, isso são aspectos secundários dentro da minha ótica de evangelho. Tem gente que fica mais preocupado com aspectos temporais, não que não seja uma preocupação legítima, mas não tem a mesma energia e disposição de investir tempo naquilo que é prioritário, a missão querigmática. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. Eu não posso desprezar um sem deixar de olhar para o outro, mas eu tenho que ver o que é prioridade e aquilo que é secundário nesse eixo redentivo. Bom, nós estamos chegando aqui ao fim. Eu queria ouvir do professor Herbert a indicação de um ou dois livros que pudesse ajudar você, nosso amigo que está assistindo esse vídeo, que está recebendo esse material, esse conteúdo. O Herbert é professor já há um bom tempo, milita em algumas esferas, é advogado. Então, Deus tem dado a ele alguns talentos e algumas oportunidades de servir ao Senhor em esferas diferentes na sociedade. Eu sou missionário transcultural aqui na África Austral, Sudeste Africano, Moçambique, e tenho procurado servir a Deus com aquilo que ele tem oportunizado através também de formação de pastores e treinamentos teológicos. Então, Deus tem nos dado também ao longo dos anos a possibilidade de servir. Então, eu vou trazer minha indicação posterior à do Herbert, ele vai falar sobre a indicação,
e vai explicar um pouquinho sobre a obra de maneira objetiva e por que ele está indicando ela. Maravilha, Charles. Eu quero indicar para vocês aqui o livro do Pedro Lucas Dutti, né? O livro Ortodoxia Integral. O que é que o livro, Pedro, ele aborda ali com a contribuição do prefácio de pessoas que são referências nessa área, né, da missão integral, inclusive. Se eu não me engano, tem falas até do Paulo Borges Júnior, tem do Augusto Nicodemos dentro desse livro. O seguinte, nós precisamos refletir se, por exemplo, o problema seria conceitual, de termo, né? Nós já estamos vivendo uma realidade muito posterior a essa reflexão que ele trouxe para nós há anos atrás. Mas esse livro ele vai esclarecer para vocês uma questão de entender melhor de como que o tema acontece, de como que surge, qual que é a origem. E aí, por que não, ao invés de missão integral, ele traz na temática do livro uma ortodoxia que seja integral, né? Essa é a ideia do livro. É um excelente livro, ele é um livro que traz questões práticas, mas ele traz também questões densas, né, técnicas nesse sentido, mas que não é cansativo, é prazeroso. Pelo menos eu gostei muito das vezes que eu li e recomendo para vocês, tá? Recomendo também, como o professor Charles já falou, como o professor está labutando e refletindo nessa área. Por hora, eu quero deixar esse livro para vocês. Existe uma penca de outros livros. Vou dar só um que é de uma pessoa da área da missão integral. Esse eu quero indicar para vocês, porque ele trabalha com a questão ética, tá? E aí, esse livro, uma questão ética e prática, eu acho esse livro fascinante. E que é o livro do Carlinhos Queiroz. Ser é o bastante, tá? Ele refletindo sobre o Sermão da Montanha, eu acho que vale a pena você ler esse livro também. Então, esses dois vai te dar um amparo legal aí, tá bom? Quero deixar essa dica aí para vocês. Ok. A minha indicação vai ficar em cima de uma obra publicada pela editora Fiel. Essa obra é do Greg Gilbert e do Kev DeYoung, eles assinam esse livro, se chama Qual a Missão da Igreja? Entendendo a Justiça Social e a Grande Comissão. Então, esse livro surgiu basicamente na época em que a TMI estava ganhando maior apelo aqui na comunidade evangélica aqui no Brasil, aí no Brasil, no caso. Né? Então, Qual a Missão da Igreja, do Kev DeYoung e do Greg Gilbert, traz uma resposta muito contundente e, assim, um livraço que fala sobre essa relação da igreja com a justiça social, com a ação social, e traz também, eles conseguem ser práticos e, ao mesmo tempo, agudos e profundos na questão de trazer uma conceituação bíblica, teológica, prática, sobre o papel da missão, da grande comissão e o aspecto da igreja dentro da ação social através dos movimentos históricos e bíblicos. É um livro que vale a pena, foi publicado no Brasil pela editora Fiel, essa é a minha dica. Eu queria também aqui já deixar alguns agradecimentos, agradecer ao meu irmão e amigo Herbert Barbosa, deixar aqui o agradecimento aos parceiros, e hoje o parceiro da vez é o Instituto DeMartins Lloyd Jones, está aí o site aparecendo aí na tela. Eu queria que o professor Herbert Barbosa, que é o diretor do DeMartins Lloyd Jones, ele pudesse vender o peixe dele agora, cursos online de muita qualidade na área de teologia, e estão aí acessíveis com também um acesso ilimitado aí de cursos e conteúdos para vocês. Vende o peixe, meu amigo. Valeu, Charles. Gente, o Instituto Martin Lloyd Jones, ele trabalha com ensino teológico à distância. Eu tenho o prazer de ser o diretor no Instituto, e temos o prazer também de contar com o professor Charles como docente de algumas de nossas disciplinas, o que muito nos honra também. Nós temos um grupo com mais de 25 professores, entre professores especialistas, mestres, doutores e até pós-doutos também dentro da estrutura do corpo docente do Instituto. O Instituto oferta cursos online, tá? Com formação teológica de 2 anos e meio. Nós temos o curso Teologia Pura e Simples, onde você faz a sua formação teológica em 2 anos e meio. Um curso focado na missiologia e na teologia prática e pública, né, cultural. Nós buscamos trilhar ali uma linha que consiga abarcar essa realidade. E nós temos cursos rápidos de capacitação. Talvez você não queira se formar em teologia,
mas você queira fazer um curso de capacitação teológica. Então, nós temos curso de 6 meses, capacitação para professores de escola bíblica, aconselhamento bíblico, mulheres aconselhando mulheres, exposição bíblica, somente como você pregar. Nós temos cursos variados de 6 meses aí para vocês e de 3 meses. Então, procure lá, visite o Instituto Martyn Lloyd-Jones, entre em contato conosco, que a nossa equipe está à disposição para poder atender vocês. Inclusive, tem um curso de 6 meses também de teologia sistemática, onde você passa pela sistemática com excelentes professores. Que Deus abençoe vocês, obrigado pela oportunidade. O Instituto Martyn Lloyd-Jones está aguardando você para você começar o seu curso, a sua tão sonhada formação teológica, para você poder melhor servir ao nosso Deus. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, Herbert. Super indicado aí o Instituto Martyn Lloyd-Jones. Você também pode ser aí um apoiador do podcast. Os links do Instituto, os links de apoio, os links das nossas redes sociais para que vocês possam seguir, estão aí na descrição do vídeo. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, de poder aí se inscrever no canal e vamos juntos nesse grande projeto que é o podcast Talk Mission. Que Deus abençoe, Herbert, que Deus abençoe você, meu amigo, que está ouvindo esse vídeo, e até o próximo episódio do Talk Mission.